Olá, hoje é dia 12 de setembro de 2016 e você está ouvindo a 107ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Diretamente de Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E daqui de Mogi das Cruzes, eu sou o Felipe Menhen. E aí, Caio, beleza? Beleza, cabeça. Você é um trabalhador viajante, né, cara? Eu sou um caixeiro viajante. Na verdade, a gente está aqui em Mogi das Cruzes fazendo um evento para um cliente. E me despeço dessa maravilhosa cidade que eu não conheço, porque eu cheguei direto para o hotel amanhã à noite. E aí a gente achou uma brecha aqui para não deixar o Ainda Sem Nome e acabar, né, Caio? Exatamente, não damos chances para o hiato aqui no Ainda Sem Nome. Exatamente, aliás, datas relevantíssimas. Ontem fez 15 anos do 11 de setembro de 2001. E na semana passada fez um ano da nossa volta. Na semana passada a gente fez um ano de volta. Se não me engano, foi dia 8 de setembro de 2015 que a gente voltou com a edição 58, que na verdade seria a edição 59, né? É verdade. Ou 59, que seria 60, enfim. Porque já tinha acontecido uma 58. É verdade, cara. Que bacana, hein? Olha pois só. O tempo voa, né, Caio? O tempo voa, cara. O tempo urge. Olha, você lembra onde você estava em 15 de setembro de 2001? 11 de setembro de 2001, é verdade? Em 11 de setembro de 2001, eu estava na redação do jornal Estado de Minas, do Portal Uai, na verdade, trabalhando quando os aviõezinhos bateram nos predinhos. E você, meu caro cabeça? Cara, eu estava voltando da faculdade. Eu lembro que eu voltava de carona com um amigo meu. E a gente parou ali na altura da Rio Grande do Norte, se não me engano, um quarteirão depois da Afonso Pena. E paramos no sinal assim e a gente ouviu no rádio do carro do lado alguma coisa de aviões batendo em prédios. Mas eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, até efetivamente eu chegar em casa e descobri que, segundo as palavras da do Porto, que trabalha lá em casa, lá em Belo Horizonte, o mundo estava acabando. A aula acabou cedo aquele dia, hein, cabeça? Acabou, era 11, né? 11h50 que acabava, na verdade. Mas eu achei que fosse mais cedo que aconteceram os atentados. Pode ter sido mais cedo, cara, mas eu tenho certeza de que a gente ficou sabendo disso com algum delay. Assim, quem não tinha... E aí é muito engraçado e tem a ver indiretamente com o assunto de hoje, ou diretamente, né? Mas foi um link involuntário, que é como que a velocidade, o consumo de notícia mudou em 15 anos, né, drasticamente. Eu acho que essa é uma excelente desculpa para a gente passar para o assunto de hoje, mas antes devemos fazer algumas formalidades, exatamente, cabeça. Vamos agradecer aí, principalmente, né, e em primeiro lugar, primeiramente, né? Fora Temer. Segundo a Aécio. Segundo Aécio e terceiro fora Cunha? Vamos ver, né? A sessão está parada. Sessão está parada. Eu, como bom cord cutter, não estou acompanhando esse evento do esporte nacional. Muito bem. Mas, enfim, cabeça, vamos agradecer, então, quartamente, ao pessoal do Telegram, do nosso super grupo do Telegram, porque se você não está lá, boa pessoa você não é. Exatamente, o super grupo do Telegram está super legal. Tá super legal. Discussão de alto nível e não só relacionada à comunicação digital, né, cara? Tem a melhor troca de stickers da internet intergaláctica. Exatamente. E assuntos bacanas que os participantes do supergrupo trazem pra gente todos os dias. Eu, se fosse você, uma pessoa de bem, faria parte do grupo do Telegram. Exatamente. Lá a gente tem uma boa galera conversando sobre dicas de séries, sobre música, sobre, enfim, as verdades do mundo. Você encontra lá no supergrupo do Telegram do Ainda Sem Nome. O link para acessar esse supergrupo e fazer parte dele você encontra na postagem desse episódio. E também temos que agradecer os comentadores, né, cara? Tardiamente aí, agradecendo ao Matheus Ferreira, que comentou no episódio de número 105. Matheus, bacana, cara. Obrigado pelo seu comentário e que continue participando. Exatamente. Você e quem acessa o nosso podcast pelo iTunes pode também deixar o seu comentário, seu review lá para que as pessoas saibam mais sobre o Ainda Sem Nome, né?
É isso aí. Quem comentar vai ganhar uma bananinha sem açúcar diretamente do sacolão aqui perto da minha casa. Muito bem, Caio. É isso aí, cabeça. E tem um concurso cultural acontecendo em volta do Ainda Sem Nome, que é a contabilização da quantidade de vezes que nós falamos a palavra exatamente durante as transmissões. Exatamente. Você, a partir do primeiro segundo do episódio, você pode contabilizar. Primeiro, a gente vai ter que alguém que faça a auditoria, porque a gente mesmo não está contando. E segundo, essa pessoa que fizer a auditoria vai dizer se a pessoa que corrigiu conseguiu falar com certeza a quantidade exatamente que a gente fala, vai ganhar também um prêmio. A pessoa que falar exatamente a quantidade de exatamente que a gente fala vai ganhar exatamente 2 mariolas. Exatamente. Exatamente. São vídeos de linguagem, né? É isso aí, exatamente, cabeça. Muito bem. Beleza, cara. Mas vamos então aos nossos assuntos devidamente surrupiados da belíssima newsletter do Farol Jornalismo, que é mais do que recomendada por nós aqui do Ainda Sem Nome, né? Aliás, recomendo que a gente convide o Moreno Oswaldo de novo para uma participação. Já que faz tipo um ano que ele participou, né? Exatamente. Isso aí, mas, cabeça. Beleza, vamos lá. Na edição de número 108 do Farol Jornalismo, ele colocou alguns links que são bem interessantes pra gente, cara, que dizem respeito ao jeito que nós consumimos notícia. Assunto esse derivado também da nossa converskote sobre o 11 de setembro de 2001, assunto trazido pelo meu amigo Felipe Men. Isso, o primeiro link é o link do Shorenstein Center, da Harvard Kennedy School, que fala sobre mobile e computador e as implicações para as audiências de notícias e os produtores de notícia, né, Caio? Bom, fala basicamente daquele... Eu achei curioso desse link, que em algum momento ele fala que a mudança para o mobile está em curso, e a gente escuta isso há pelo menos alguns anos. Isso. E eu pensei, falando principalmente sobre essa questão do 11 de setembro, como que em 2001 a gente não tinha a menor ideia de como seria consumir. Aliás, a gente tinha pouquíssima ideia do que seria um celular para a gente, além de ligar, e talvez em 2001 meu celular mandasse SMS. E eu achava isso a coisa mais maravilhosa do mundo. Mal saberíamos que seria a principal fonte de notícia em 2016, né? Isso aí, cara. Tem uma coisa nesse texto que é muito legal, que é que as notícias podem enriquecer a vida civil. Né? As pessoas elas ficam mais por dentro, ou têm a capacidade de ficar mais por dentro daquilo que acontece ao seu redor. E isso é muito bom para o cidadão e, consequentemente, para a cidade. Só que é um negócio complexo, né, cara? Porque à medida em que as notícias, e isso é um texto que eu tô colocando a referência aqui agora, de surpresa a queima-roupa, cabeça. Uau, que é um texto que eu costumo utilizar nas minhas aulas de cibercultura, é um texto recomendado pelo colega professor Eduardo de Jesus, que é uma reflexão do Nick Coldry sobre o Big Data e a influência do Big Data nas redações. Quando você começa a ter notícias sendo construídas sob medida para os seus interesses, você acaba perdendo, às vezes, acesso a informações que são do seu interesse, mas que não estão de acordo com os seus hábitos, entendeu? Ou que podem ser do seu interesse como cidadão. Então, o ecossistema de notícias no qual nós estamos envolvidos e vivendo todos os dias, ele pode ser muito bom para nós, como também pode proporcionar alguns problemas, né? Que tem a ver com aquela filter bubble que a gente já falou várias vezes aí, né, cabeça? Tem um dado interessante também dessa matéria que permeia esse negócio, Caio, é a quantidade, dentro do universo dos Estados Unidos, naturalmente, a quantidade, o aumento da população latina e negra que tem adotado também o consumo de notícias na verdade, o acesso pela internet somente através de dispositivos móveis.
Isso aí é um negócio que pra gente aqui no Brasil tem sido bastante interessante, né, cara? O paralelo é que cada vez mais está mais difícil você conseguir comprar um celular que não seja inteligente, que não seja um smartphone, e é justamente por meio dos smartphones que você tem uma boa parcela da população tendo seu primeiro contato com as interwebs, né, cara? Então, à medida em que os celulares, os dumb phones, eles vão morrendo, as baterias vão acabando, eles vão caindo dentro das privadas, dentro das piscinas, dentro dos bueiros, ou os cachorros vão comendo os celulares, as pessoas vão renovando e comprando agora smartphones. E aí vão sendo apresentadas ao cara livro, vão sendo apresentadas a outras plataformas sociais e por meio dessas plataformas tendo acesso a notícias. E isso tem um potencial bem bacana, né, Cabeça? Isso tem um potencial bem bacana, Caio, mas também leva àquela discussão, talvez já possa ser do segundo link que estará nessa pauta, que é a possibilidade de havermos cidadãos digitais de segunda classe, né? Exatamente, é um texto do Nieman Lab que também está aí com a referência na postagem deste episódio. Eu vou dizer que esse texto do Nieman Lab ele é curtinho e ele é um dos melhores, talvez, que eu tenha lido. Se eu falar essa semana que começou no domingo, eu vou ser irônico, porque não tive tempo de ler nada. Essa é a primeira coisa que eu mais profunda que eu estou lendo. Mas talvez de umas 2 semanas para cá, ele é super interessante. Porque ele fala basicamente que os cidadãos mais mobiles podem ser paradoxalmente menos informados porque eles consomem de um jeito diferente, né? É aquilo que a gente às vezes vê e por muitas vezes critica, que é o fato do cara comentar uma notícia, isso acontece muito no Facebook, o cara comenta uma notícia ou compartilha uma notícia sem ter lido o conteúdo da notícia. E isso é complicado, então você vira um cidadão informado apenas por manchetes, e não necessariamente as manchetes são as mais bacanas, né? A gente teve um caso na semana passada da Miriam Leitão trocando a manchete de uma coluna dela na rádio CBN, você se lembra disso, Cabeça? Cara, me relembre isso, por favor. Ela falou uma coisa anti-Dilma e pró-Temer na manchete da coluna, e aí a galera caiu de pau e ela trocou a manchete. Tipo, o ódio ao Temer era culpa da Dilma, basicamente isso, não era isso? Porque para Miriam Leitão, tudo que acontece no mundo, se o gatinho dela pega doença, a culpa é da Dilma. Teve também alguma coisa relacionada a Dilma e os cachorros dela na semana passada, que ela despachou os cachorros para Porto Alegre, em vez de levar para o Rio, e aí acusaram ela de abandono de animais, uma coisa desse tipo, quando na verdade é porque o cachorro estava muito velho e inclusive teve que ser sacrificado essa semana. Tem todo o papo, né, cara? Porque afinal de contas a Dilma, ela é como petista, uma comunista e por consequente ela come crianças vivas. E aí, obviamente as pessoas que... Aí, Caio, para eu tentar fazer aliviar um pouco esse negócio. As pessoas, elas só leem, por exemplo, ela acessa a Globo.com no celular. Ela só lê a capa da Globo.com, às vezes com aquelas manchetes catatônicas. Pela qualidade de conexão ou pela falta de tempo? Eu acho que é mais do que a falta de tempo, Cabeça, porque a gente sabe muito bem, isso a experiência ordinária mostra a todos nós, você que está ouvindo, eu que estou falando, Cabeça que está aqui também, quando a gente precisa, a gente faz, né? Então, na hora que a gente está escaneando as notícias ali com os olhos e só passando os olhos, a gente está, na verdade, um pouco mais do que a falta de tempo, é uma falta de interesse. E isso pode nos fazer mal no futuro, né? E para deixar ainda mais leve a coisa, eu vou remeter àquele vídeo, e aí você precisa se filiar ao nosso supergrupo do Telegram para ver o vídeo denúncia postado por um dos componentes do supergrupo, que agora eu não estou conseguindo resgatar, talvez até
o final aqui eu consiga resgatar, que colocou uma denúncia, já que a Dilma ela é uma comedora de crianças vivas, do vídeo que fala das crianças sacrificadas para que o Lula fosse eleito e para que as novelas tenham bom ibope. Você se lembra desse vídeo, Cabeça? Eu vi esse vídeo. É maravilhoso. Mas enfim, Cabeça. Eu se acho você que foi o Joubert, não? Foi o Joubert? Não me lembro quem. Agora vou ter que olhar aqui, cara. Tem uma coisa, gente, que é um negócio muito interessante, que é o seguinte: a gente tem visto cada vez mais informação. A informação chega em um volume muito grande. Então pode não ser apenas safadeza, falta de interesse e etc. Tem esse aspecto, claro. Mas é provável também que exista uma coisa do grande fluxo de informações e você lê pouco, você dá aquela famosa escaneada, passadela de olho, para não ficar para trás. E aí você acaba deixando de ler muita coisa. E acaba perdendo muita coisa, né, Cabeça? E aí você tenta, nesse afã de saber de tudo, você não sabe de nada, né? E aí vai ser aquele cidadão que vai ter comentários superficiais sobre assuntos super relevantes. Exatamente, você vai ser contrário do Felipe Cruz, que foi quem compartilhou esse vídeo, que revela que a Rede Globo mata 6 crianças em cada novela em rituais babalorixá. É isso aí. E vai ter gente que vai acreditar nisso, né? Naturalmente. Sempre tem, cara. Tem gente que acredita na revista da Editora Abril, tem gente que acredita em cada coisa nesse mundo, né? E aí aproveita desse fato de ter que ler superficialmente sobre assuntos que já não são do seu interesse, para poder minimamente opinar sobre as coisas, né? E essa matéria do Nieman Lab fala que as pessoas têm mais interesse naturalmente em cultura e esporte do que notícias de política. Cara, é aquele esquema voltando, percebam, ouvintes do Ainda Sem Nome, como a gente está realmente no meio de um processo de transição. Então não dá para dizer para onde que a gente vai, só dá para dizer o que está acontecendo agora e o que aconteceu no futuro, no passado imediato, né, o que acabou de acontecer. Então o que a gente está vendo? A gente está vivenciando uma quantidade de informações chegando até nós muito grande, por várias fontes. Então as páginas que a gente segue, os perfis que a gente segue, os nossos amigos compartilhando e etc. Então tem uma quantidade de informações muito grande vindo em nossa direção, fora aquilo que chega até nós baseado no nosso interesse manifestado pelos nossos hábitos, né, os nossos cliques. É aquele videozinho famoso lá do Michael Welch, que é a máquina somos nós e nos está usando, né? Que a cada clique que a gente dá, a cada coisa que a gente faz nesse contexto da internet, a gente está ensinando uma máquina que vai retornar alguma coisa para a gente. Então, além disso tudo, tem esse retorno que a máquina dá. E aí a gente fica aí quase afogado nesse mundaréu de informações e vai escolhendo aquilo que é do nosso interesse. Óbvio, essas escolhas vão moldar ainda mais aquilo que vai ser recomendado para a gente. E por isso, os camaradas do Nieman Lab reportando aquele texto anterior, que é o texto da Shorenstein Center lá, né? Uhum. Que fala que, por causa desse tipo de coisa, é bem provável que nós sejamos, ou que nós tenhamos uma emergência de cidadãos de segunda classe, porque a gente vai ler pouco, a gente vai ler sobre assuntos restritos, e isso pode ser prejudicial para a gente, o que conflui com o que o nosso amigo Nick Coudre fala do risco do Big Data influenciando a redação dos jornais, e isso pode ser uma coisa muito perigosa. Ou seja, às vezes é importante que a gente leia e que a gente tenha acesso a coisas que não necessariamente são do nosso interesse. Perceba que isso não necessariamente se refere à questão da filter bubble, né? A filter bubble é de assuntos com os quais você não concorda, não tem a ver muito com o seu não interesse.
né? Aqui eu acho que o importante desse aspecto aqui é a gente, por exemplo, embora eu não curta, sei lá, eventualmente notícias sobre o sistema de transporte público da cidade, ter acesso a notícias desse assunto vai ser importante para o Caio enquanto cidadão. Mas aí, Caio, pensa numa coisa aqui. A gente falou mais cedo que dentro do universo dos Estados Unidos a gente tem uma adoção de mobile por latinos, negros e pessoas de baixa renda. Uhum. E isso aí já é um desafio e já é um público novo que os meios de comunicação não tinham ou não falavam para eles antes. Uhum. Né? Assim, eu posso afirmar com segurança que o ecossistema, na verdade a demografia dos assinantes da Folha de São Paulo nos anos 80 devia ser classe média branca de áreas nobres da cidade. Sim, bem provável. Né? O cidadão, o popular, como já diziam nos anos 80, ele teria acesso à Folha de São Paulo, talvez pela banca de jornal, que estava lá pendurada na lateral da banca. Agora a Folha de São Paulo está falando, enfim, Globo, Nexo, Vox, Mídia Ninja, enfim, estão falando também para um público maior, e vão ter que atender também a demanda desse público. Uhum. Isso não seria uma forma de você ser exposto? O termo exposto é ruim porque parece que é doença, né? Mas você ter que também ler notícias que não são do seu interesse, porque também não são do seu universo, eu diria assim, sabe? Olha, cabeça ainda a conferir. E uma vez que você mencionou o Mídia Ninja, também na semana passada, mais um link bomba, queima-roupa aí, né? Um link de guerrilha. Aquela divulgação de que o Mídia Ninja tem um alcance maior do que a Globo, do que o Estado de Minas, Sim. do que a Folha, e que é algo muito interessante, né, cabeça? Sim. Então, enfim, eu acho que tem a ver com a inundação de informações que chega até nós todos os dias, né, cara? Para fazer aí para parafrasear Pedro Bial, é um tsunami de notícias. Né, cara? Então, a gente, cara, tem acesso, mas, porém, todavia, contudo, não necessariamente ainda estamos lendo. Aí eu imagino que a reflexão desses textos todos que a gente está apresentando hoje diga respeito a uma média, claro, né? Eu acho que, por exemplo, o alcance do Mídia Ninja é um negócio extremamente interessante pra gente. Vai um pouco na contramão disso, né? Porque no Mídia Ninja, o usuário, ele escolheu, né, cara? Da mesma forma que você escolhe seguir uma página no Facebook, etc., mas você escolheu. Então é muito legal, é muito interessante, peculiar e sintomático que as pessoas estejam escolhendo essas fontes alternativas de notícias. E por alternativas, vamos entender não encaixando no modelão de reportagem que a gente estava acostumado a ver até alguns anos, né? São reportagens que não são reportagens, né? São vídeos mais crus que mostram fatos no momento quase que eles acontecem, coisas bem interessantes, né? Uhum. O negócio do Mídia Ninja, e aí, por exemplo, pegando uma carona aqui, hoje o Facebook começou aqui em São Paulo a fazer uma série de entrevistas junto com o Catraca Livre com os candidatos a prefeito de São Paulo. Uhum. Começou com o Fernando Haddad e eu estava vendo agora, eu acho que foi no começo da tarde, eu consegui ver um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui, eu consegui ver um pedaço dessa entrevista. Óbvio, o público que está ali vendo aquela transmissão ao vivo, ele voluntariamente escolheu ver aquilo ali. Sim. Só que ainda assim eu tenho a impressão de que são as mesmas pessoas que, por exemplo, votariam nele, sabe? Por causa da bolha? Talvez da bolha, talvez porque não é um assunto de interesse geral, talvez porque o público naquele horário não está muito ligado, mas eu fiquei com a impressão de que eram, assim, se você vê
De novo, isso é uma observação totalmente ordinária. Mas se você vê essa série de entrevistas que vai acontecer, eu tenho certeza que se você pegar só o recorte de um candidato, aquele candidato vai ser o eleito. Entendi. Entendeu? Entendi. Cara, isso faz sentido. E talvez aí torne ainda mais importante ações como a que a gente viu nas eleições de 2014, feitas pelo CID do Não Salvo. Quando, ou seja, o Não Salvo, que é um site de humor, ele passou a entrevistar os candidatos que aceitavam o convite, claro, à presidência da República. E isso pode ser muito interessante, né, cara? Porque talvez as pessoas que acessem ou que sigam o Catraca Livre já façam parte de um público específico. E aí vão priorizar uma entrevista A e etc. e por aí vai, né? Talvez pelo fato dessa bolha, você vai ter acesso àquilo que está alinhado com o seu modo de pensar. E aí a coisa aparecendo num lugar que não é o de costume, talvez seja importante ou interessante para chegar a mais pessoas, né? Pode ser interessante, mas aí, cara, fica um desafio gigante para pessoas como o Cid de terem o repertório e a profundidade de entrevistas de jornalistas que vivem cobrindo o universo político, né? Do mesmo jeito, então, tem um canal de finanças aqui de São Paulo, eu acho que está fazendo uma entrevista com os candidatos a prefeito daqui, fazendo as mesmas perguntas. Não tem muita... Mas ela fala com propriedade daquele assunto. Isso aí talvez seja uma outra forma, né, Caio, que a gente está falando. Não vai ser o eleitor que vai atrás do candidato, é o candidato que vai ter que falar para mais públicos ou nichos possíveis para conseguir o voto. Cara, e tem uma coisa que me veio à mente agora, talvez o crowdsourcing de perguntas, né? E aí diminui um pouco o desafio nas costas de pessoas como o Cid, lá do Não Salvo. Se ele começar a fazer perguntas da audiência, mas aí perguntas efetivas, assim, não perguntas sorteadas e escolhidas pela assessoria, mas perguntas como as que o Cabrini fez ontem para a esposa do Eduardo Cunha e que desarmaram a esposa do Eduardo Cunha. Você assistiu esse videozinho, Cabeça? Eu não assisti. Eu assisti hoje no YouTube, recomendo, não o programa inteiro, porque o programa inteiro, eu acho que o SBT deve ter contratado o pessoal do History Channel e etc, né? Porque só na chamada do programa você já vê o programa inteiro e depois, durante o programa todo, você vê mais ou menos a mesma coisa umas 47 vezes. Mas, no YouTube, no linkzinho que alguém fez o favor de compartilhar com o vídeo inteiro dessa entrevista, foi muito interessante o momento em que o Cabrini dá uma encantoada na Cláudia Cruz, o cracuda do Rio de Janeiro, sobre as contas na Suíça. E aí é bem interessante ver como é que ela se comporta, e aí a interjeição é sempre, mas nós havíamos combinado que esse assunto não seria tratado e etc. Acho que vale a pena assistir, hein, audiência dada sem nome. Vale a pena. Que massa. É bom também para tirar um pouco da zona de conforto, né? E também para você ter um pouquinho de contato com aquele formato de televisão que você está acostumado a ver associado a nazistas e alienígenas e etc. Você vê agora no SBT durante uma entrevista com o Eduardo Cunha. Muito bem. Pois é, né, meu caro Cabeça? Muitas coisas relacionadas ao jornalismo e ao universo das notícias hoje nessa edição. O que será que os nossos ouvintes, você que está aí ouvindo esta edição, o que você está achando desse assunto? Entre lá no aindasemno.me, dê o seu recado, fala o que você está achando deste episódio e também pode fazer isso no nosso super grupo do Telegram. Você pode entrar lá e comentar sobre este episódio. E eu gostaria muito de ter que comprar mais envelopes para enviar bananinhas sem açúcar para você que comenta no
iTunes. Lembrando que você não precisa ter um dispositivo da Apple. Se você entrar lá, cria um loginzinho, uma senhazinha e faz uma resenha. Fala o que você acha de escutar o Ainda Sem Nome, porque isso pode ajudar muito a nossa comunidade a crescer. E se a nossa comunidade cresce, todos ficamos felizes, né, Cabeça? Exato. E exato não conta como exatamente, viu, gente? Exatamente. E se você é tímido para deixar seu review no iTunes, fale com a gente pelo menos no nosso site e também nas redes sociais. A gente está no Facebook, a gente está no YouTube, a gente está no Twitter, com o Ainda Sem Nome e também com os nossos próprios usuários. Isso aí. E é isso, né, Cabeça? Um excelente resto de evento para você aí no interior do estado de São Paulo. Interior, na verdade aqui é grande São Paulo, né? Porque tem Mogi das Cruzes, que a gente está a 70 quilômetros de São Paulo só. Porque tem Mogi Mirim também, né? Que é mais longe. Mogi Guaçu, que aí é um pouquinho mais longe. Ah, certo. Poxa, Cabeça, mas 70 quilômetros é tipo 1 hora, né, de viagem? É 1 hora, mas é porque é como se fosse 1 hora você... Nesse caminho tudo bem, a gente pegou um pouquinho de estrada, mas um outro caminho seria como se você fizesse 1 hora de Belo Horizonte, Contagem, Betim, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Belo Horizonte, Contagem, Betim, sabe? Ah, entendi. Na grande megalópole que é São Paulo. Exatamente. Exatamente, Cabeça. Até esse momento eu estimo que deve ter sido 2 mols de exatamente. Eu imagino que seja isso também. Exatamente, meu caro. Isso aí, então vamos ficando por aqui, né, Cabeça? Exato, a gente tenta provar que podcast não é uma ciência exata, né? Exatamente. Beleza, Caio. A gente se vê Cabeça. na semana que vem. A gente se vê na próxima e conto com os comentários de vocês todos. Um abraço. Um abraço, até mais. Até mais.